Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física, volume 2, capítulo 13, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Na figura 1334, 3 esferas de 5 kg estão localizadas a distâncias D1 igual 0,300 metro e D2 igual 0,400 metro. Letra A. Qual é o módulo? E, letra B, qual a orientação em relação ao semi-eixo X positivo da força gravitacional total que as esferas A e C exercem sobre a esfera B? Bom, o objetivo aí então do exercício é encontrar o módulo e a orientação da força gravitacional total que as partículas aí A e C exercem sobre a partícula B. Então, podemos usar aí a consideração da sobreposição de forças, que a força resultante na partícula B vai ser igual à soma da força que a partícula A exerce sobre B, mais a força que a partícula C exerce sobre B, tá? Representando aí cada uma das forças, a força aqui que a partícula A exerce sobre B é uma força de atração. Então, aqui na partícula B, representar essa força aqui na direção de A, no sentido de A, tá? Como FA. E representando aí a força FC, vai ser a força de atração, ou seja, no sentido aí da partícula C. Teríamos aqui a força FC, tá? Então, o objetivo aí é achar a total. Então, a gente soma as duas forças, tá? Acha aí a força resultante como vetor e depois encontramos aí o módulo e a orientação. Para as duas forças, são forças aí gravitacionais e a força gravitacional é definida como sendo força F é igual à constante gravitacional G, a massa da partícula 1, que multiplica a massa da partícula 2, dividido pela distância R entre as partículas elevado ao quadrado, que multiplica um versor R, que dá a direção aí da força gravitacional. Então, aplicando essas condições aqui, para cada uma das forças, vamos ter, primeiro, pegando aí a força FA. A força FA vai poder ser escrita como sendo igual a constante gravitacional G, a massa da partícula A, MA, vezes a massa da partícula B, tá? Onde está sendo aplicada a força, dividido pela distância RAB ao quadrado, vezes o versor que dá a direção aí da força FA entre aí A e B. Então, podemos aí substituir todos os valores aqui, porque temos todos, né? Se a gente pegar aqui, ó, a distância entre AB, RAB, é a distância D1. O vetor que dá a direção aí sentido da força é o vetor mais J, né? Na direção positiva aqui de Y. Então, podemos calcular a força FA como sendo igual à constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 elevado a 11, na unidade de Newton, que multiplica metro quadrado por quilo ao quadrado. Aí, vezes massa A vezes massa B. As duas partículas possuem a mesma massa. Então, vamos ter aí que vai ficar 5 ao quadrado na unidade quilo quadrado, dividido pela distância entre as duas partículas, que é D1. E D1 vale 0,300 metros. Então, temos aí 0,300 ao quadrado, metro quadrado. E o versor que dá aí a direção e o sentido da força é mais J, tá?
Aí vamos ter análise dimensional. 1 metro quadrado vai cortar com metro quadrado, quilo quadrado corta com quilo quadrado, sobra só a unidade de Newton, que é a unidade para força. Então, vamos poder calcular aí como sendo 6,67 vezes 10 elevado a 11 vezes 5 ao quadrado dividido por 0,3 ao quadrado. Então, temos o valor aí para força FA, ou seja, que a partícula A exerce sobre B, no valor de 1,8. Vou deixar 3 casas aqui, tá? Arredondando aqui para 3, 853 vezes 10 elevado a 14, tá? Que fica na unidade de Newton. Então, temos aí a força FA. Agora, vamos encontrar a força FC. Então, vamos poder escrever que a força FC é igual a constante gravitacional G, a massa de C, que multiplica a massa da partícula B, dividido pela distância entre C e B ao quadrado, vezes o versor aí, que dá a direção e o sentido da força FC. Então, temos todos os valores também, podemos substituir. Então, aqui, né, a distância vai ser a distância D2, RCB, o versor, que dá a direção da força, é o vetor unitário aqui, mais I, né? Direção positiva de X. Então, constante gravitacional, 6,67 vezes 10 elevado a 11, na unidade de Newton, metro quadrado por quilo ao quadrado, vezes a massa, MC e MB, tem a mesma massa também. Então, fica 5 ao quadrado, quilo quadrado, dividido pela distância. A distância é D2, e D2 vale 0,400 metros. 0,400 ao quadrado, fica em metro quadrado. Aí, análise dimensional igual a de cima, metro quadrado corta, quilo quadrado corta, sobra a unidade de Newton. Então, vamos poder calcular aí a força FC como sendo 6,67 vezes 10 elevado a 11 vezes 5 ao quadrado dividido por 0,4 ao quadrado. Então, temos o valor aí para a força FC como sendo 1,042, né? Deixar 3 casas aí depois da vírgula, que multiplica aí 10 elevado a 14 na unidade de Newton. Então, podemos escrever que a força resultante em B é igual. Como as duas componentes estão aí 10 a 14, eu vou deixar em evidência. Então, eu vou pegar ali a componente que eu tenho, tá? Aqui, esqueci de pôr as direções, né? Aqui é o vetor I, né? E aqui eu pus o J, na direção J. Então, escrevendo aqui a força, tá? Temos FC e FA. Escrevendo na ordem dos vetores, aqui tá na direção I. Escrever a componente I primeiro, então fica 1,042 na direção I. E aí vamos ter mais a componente aí em J, 1,853, tá? Que está aí em J. Tudo isso daí multiplicado por 10 elevado a 14, que a gente deixa em evidência, na unidade de Newton, tá? Então, achamos aí o vetor força resultante. Na letra A, ele quer o módulo. Então, para a letra A, para achar o módulo, ou seja, o módulo do vetor aí, FRB, é igual a raiz quadrada das componentes elevado ao quadrado. Como aqui está em evidência, 10 elevado a 14 pode ficar em evidência também, porque vai simplificar ali, elevar ao quadrado e tirar a raiz, tá? Isso aqui na unidade de Newton. Então, a gente vai ficar aqui com 1,042
0,42 ao quadrado, mais a componente y, 1,853 elevado ao quadrado. Então, o módulo aí da força resultante em B vai ser igual, vamos poder calcular, 1,042 ao quadrado mais 1,853 ao quadrado, igual, tira a raiz quadrada da resposta, a gente tem aí o valor de 2,126, né? Só que foram dados 3 algarismos significativos, então a gente deixa a resposta com 3 algarismos. Então fica aqui 2, aqui é o 2, como aqui é 5,8, arredonda para 3. Então 2,13, que multiplica aí o 10 elevado a 14, em notação científica, na unidade de Newton. Então temos aí, tá, o módulo da força. E na letra B, ele quer a orientação. A orientação é o ângulo, tá? Ou seja, a gente vai pegar aí que a tangente de um ângulo θ é a componente FY dividido pela componente FX, tá? Ou seja, o ângulo θ é dado pelo arquitangente da componente FY. A componente FY é 1,853, não precisamos colocar o 10 a 14, porque vai simplificar na hora da divisão, dividido pela componente aí x, que é 1,042. Então, vamos ter aí, calculando esse ângulo θ, como sendo 1,853 dividido por 1,042 igual, aí faz shift, tangente a menos 1, né, que é o arquitangente da resposta. Temos aí, deixando a resposta com 3 algarismos, 60,6 graus. Esse é o ângulo aí que temos da força resultante. Se a gente pegar e representar aqui a força resultante, está aqui força resultante em B, formando um ângulo θ aqui de 60,6 graus com o semi-eixo positivo x, tá? Como as duas componentes aí são positivas, a nossa força resultante está no primeiro quadrante, o ângulo θ aí já sai o ângulo direto com aí a horizontal, que é o semi-eixo positivo x. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!